Queridas irmãs, queridos irmãos, muito boa noite a todos. É uma alegria muito grande para nós aqui estarmos, também uma honra participar desta que é a 39ª Jornada Espírita de Jacarezinho. Especialmente quando temos a oportunidade de abordar um tema que desejamos possa contribuir com a vida de todos vocês que aqui estão, possa nos auxiliar na nossa caminhada, na nossa jornada. E nós iniciaremos a nossa abordagem com um desafio, porque a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, ela surge a partir do ano de 1857 com a publicação de O Livro dos Espíritos. Logo depois, na sequência, Kardec vai nos apresentar o Livro dos Médiuns, vai nos apresentar o Evangelho segundo o Espiritismo, depois a obra O Céu e o Inferno, e o coroamento da codificação, completando então as 5 obras básicas da doutrina espírita, vem com uma obra intitulada A Gênese. E essa obra está completando neste ano de 2018 160 anos do seu surgimento na face da Terra. E ali, logo na contracapa da obra, nós encontraremos um resumo bastante sucinto que o codificador coloca, dando-nos o entendimento do que a obra tratará. E então a Gênese, e logo abaixo os milagres e as predições, que são então segundo a visão do Espiritismo, os milagres e as predições de Jesus segundo o Espiritismo. É esse conteúdo que essa obra especial vai abordar. O desafio está, pois que no capítulo 14 da obra nós encontraremos um estudo a respeito dos fluidos, e trata-se de um tema que, sobretudo nas palestras públicas do meio espírita, é pouco abordado, dado o seu conteúdo de natureza mais técnico, mas é fundamental para nós entendermos, e por isso a obra se refere aos milagres, se refere às predições. É um conteúdo fundamental para nós entendermos uma série de fenômenos que interferem nas nossas vidas no dia a dia. Nós não queremos então teorizar sem que isso possa alcançar as nossas vidas ainda hoje. Então, o nosso desafio é trazer de forma ilustrada. Escolhemos aqui algo que podemos chamar de um infográfico, que é algo muito em voga hoje, tanto no meio acadêmico. Os jovens já estão mais habituados, porque também na internet nós encontramos gráficos que nos ajudam a entender conteúdos de natureza mais profunda. Então nós tivemos esse atrevimento de criar aqui um infográfico para explicar um pouco sobre os fluidos espirituais e como eles fazem parte das nossas vidas. A partir daí, naturalmente, nós chegaremos ao tema da nossa exposição, o pensamento. Nós queremos iniciar nossa abordagem dizendo que o Livro dos Espíritos vai nos apresentar os elementos constitutivos do universo. Se nós pudéssemos resumir ou reduzir tudo que existe no universo em apenas 2 grandes categorias, nós colocaríamos o elemento material de um lado, tudo aquilo
que nós conhecemos de matéria e a partir do qual nós construímos o nosso planeta, as coisas que nós usamos, as roupas que nós vestimos, mas também estão no campo material os gases que nem mesmo nós enxergamos, mas sabemos que existem, mas sabemos que existem. Estão no campo da matéria uma série de elementos que a cada vez escapam à nossa percepção, cada vez mais, mas são elementos conhecidos da ciência dos homens. Do outro lado, nós teremos o princípio espiritual. De um lado, o princípio material, tudo aquilo que é do mundo material, e no outro grande grupo do outro lado, tudo aquilo que é do espírito. E o espírito, por sua vez, não está sujeito a qualquer ação que se possa aplicar no mundo material, pois que são elementos totalmente distintos. Acima de tudo isso está Deus, o Criador. São, portanto, os elementos que constituem o nosso planeta: Deus, o Espírito e a matéria. A matéria se apresenta das formas mais variadas e nós aprendemos no tempo dos bancos escolares, os que, como eu, já nasceram na época em que o homem foi à lua, né? Mas ainda aqueles que nasceram depois disso, estudávamos a época que a menor partícula da matéria era o átomo. Hoje, recentemente folheando, aliás, eu não folhei nada, eu fui na internet mesmo, né? Porque hoje a gente já não folheia mais, a gente no máximo se folheia com o dedo, né? As páginas digitais da internet, e ali nós encontramos uma matéria na revista super interessante, que é muito conhecida, que diz e nos apresenta os 7 elementos, principais elementos, as 7 principais partículas subatômicas. Ou seja, o átomo, que era para nós a menor expressão da matéria, já não é mais há muito tempo. A matéria, a ciência dos homens, já se aprofundou no estudo e vem avançando cada vez mais no conhecimento das partículas subatômicas. Então, nós vamos encontrar os fótons, responsáveis por nos trazer a luz de estrelas, muitas delas que já não mais existem. Você sabia disso? Porque a luz que foi emitida milhões e milhões e bilhões de anos atrás, daquela estrela que já se extinguiu, ainda está se deslocando e nos alcança. Mas o que é a luz? Nós nunca entendemos a luz como sendo algo do campo ou do domínio da ciência dos homens. Mas nós temos na intimidade do átomo, o núcleo do átomo, os elétrons que giram em torno dele, mas o espaço que há entre o núcleo e estes elétrons são gigantescos se analisados dentro da sua proporcionalidade, que nos permite dizer que há mais espaço vazio dentro da matéria que para nós parece ser absolutamente sólida. Em verdade, não é assim tão sólido como os nossos sentidos podem captar, ou são sólidos na medida em que os nossos sentidos o percebem, mas essa matéria, sob determinadas condições de temperatura, pressão, calor, ela se transforma. Então nós temos os mesmos elementos, a água que se apresenta no seu estado gasoso, ora líquido, ora sólido, na condição do gelo. Tudo isso no campo da matéria. O que o Espiritismo trouxe de forma pioneira, e é Allan Kardec que o faz, é nos apresentar essa matéria, então, que se busca hoje conhecer qual a origem ou
a partir do que ela se forma, estudando as partículas subatômicas, nós vamos encontrar a visão colocada nessa obra Gênese, de que essa matéria se apresenta num estado etéreo, tão sutil, absolutamente imponderável, nós não conseguimos perceber, mas não significa que ela não existe. E essa matéria dá origem a um outro universo, com o qual nós convivemos, um mundo paralelo ao nosso, que nós aprendemos a chamar de mundo espiritual. E a matéria desse mundo espiritual também surge a partir deste fluido universal. Kardec, os espíritos, melhor dizendo, chamam de fluido cósmico ou fluido universal. Em algumas obras juntam-se todas essas palavras, o fluido cósmico universal. Seria então o princípio elementar do universo, que dá origem a esta enormidade de ramificações em que se apresenta a matéria para nós, mas não apenas esta matéria que a gente enxerga. O princípio, o fluido cósmico universal, formará também um outro plano, uma outra realidade tão viva e tão real como essa que nós conhecemos e percebemos, mas que não são alcançáveis pela nossa percepção ou pelos sentidos, os 5 sentidos que nós estamos habituados a utilizar no trato com a matéria do mundo. Então, esse mundo visível, mas também um mundo invisível, espiritual, tem ou é formado pelo fluido universal. O ponto de transformação do fluido em matéria tangível seria esse espaço teórico que é desconhecido para nós, mas num determinado momento aquilo que é sutil se materializa, aquilo que é imperceptível torna-se perceptível, e daí uma série de fenômenos que ocorreram e que ocorrem são explicáveis a partir da nossa capacidade de manipular estes fluidos espirituais. Dão então espaço nos fluidos espirituais para que ocorram fenômenos materiais, estudados pela ciência, e os fenômenos espirituais ou psíquicos, que constituem a atmosfera espiritual da Terra, que aprendemos com o Espiritismo a chamar de psicosfera. Isso porque estes fluidos, explica-nos Allan Kardec, o codificador da doutrina, os espíritos que ele teve a oportunidade então de consultar e reunir todas essas revelações nas suas obras básicas, explicam-nos os espíritos que a atmosfera espiritual pode ser chamada de psicosfera, envolve o nosso planeta, mas mais do que isso, envolve também a cada um de nós, as coletividades, os ambientes, porque estes fluidos que estão em todo lugar, eles podem ser impressionados pelo nosso pensamento, pelo pensamento coletivo, tanto pelo pensamento individual como pelo pensamento coletivo. Então nós estamos em todo momento, criando em torno de nós uma psicosfera individual e estamos contribuindo para a formação de um ambiente
fluidicamente, bom ou ruim, a depender do que é que nós estamos pensando, o que é que nós estamos vibrando, o que é que trazemos na intimidade do nosso pensamento, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, que então se irradiam. Eles não ficam limitados à nossa aparelhagem cerebral. Mas avançando, esse universo formado então dos fluidos, a partir do fluido cósmico universal, é o veículo do pensamento. O pensamento se desloca através do fluido universal. Assim como, dizem os espíritos, o som se propaga pelo ar. Porque se nós não tivéssemos a atmosfera a nos separar aqui, os senhores, as senhoras não estariam nos ouvindo. O som se propaga em ondas pelo ar. E o pensamento se propaga também através de ondas, mas pelos fluidos espirituais. Então, estes fluidos, eles têm essa característica. Isso foi apresentado pelo nosso codificador Allan Kardec, está lá na Revista Espírita. O pensamento age sobre os fluidos ambientes, como o som age sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Podemos dizer, portanto, com plena certeza, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos, que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Tudo isso pode parecer meio estranho, mas se nós pararmos para pensar, hoje, ou nesse momento, estão cruzando este mesmo ambiente que nós estamos aqui, ondas e raios das mais variadas naturezas. Estas mesmas ondas que são captadas pelo aparelho que todos nós dispomos hoje, o aparelho celular, mas se nós aqui dentro ligarmos um aparelho de rádio, captaremos também ondas específicas que são interpretadas pelos rádios, o aparelho televisor, enfim, nós que convivemos com tudo isso, muitas vezes sem compreender como funciona. Estamos inseridos num universo sobre o qual atuam diversas forças, quase incompreensíveis para nós. Vejamos que neste momento atua sobre nós a força gravitacional, que nos puxa para o centro do nosso planeta. E como a massa do planeta é bastante expressiva, isso nos dá o nosso peso específico. Mas, se nós nos deslocarmos para a Lua, o que seria uma maravilha, porque aí a gente ia imaginar que emagreceu, sobe na balança, né? E vê que o nosso peso se reduziu a pouco mais de 30% do que nós pesamos, que é a maneira mais rápida de emagrecer, é ir para a Lua. Então, mas nós não percebemos. É uma lei divina, uma lei da natureza, é também uma lei divina, do campo material, da natureza. Assim como atuam sobre nós leis divinas, que atuam sobre a esfera do campo moral, as chamadas leis morais da vida. Então, as leis existem. Quanto mais nós as conhecermos, melhor para nós. As leis que regem o mundo material são estudadas pela ciência, mas as leis que regem o mundo moral são estudadas pela filosofia, pelas inúmeras denominações religiosas e de forma muito especial pelo Espiritismo, que na terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos apresentará
as chamadas leis morais da vida, onde a gente aprenderá que tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que então é gerado pelo nosso pensamento, sejam também as nossas palavras e os nossos atos, mas que tiveram origem nos nossos pensamentos, tem influência direta sobre a minha qualidade de vida. As minhas escolhas têm influência direta sobre a minha felicidade ou não. Tudo isso são leis morais da vida que nós vamos aprendendo aos poucos, não é? Assim, os fluidos, está lá no capítulo 14 da obra Gênesis, não possuem qualidades sui generis, ou seja, qualidades próprias. Eles as adquirem no meio e em função dos nossos pensamentos. Nós é que então imprimimos qualidade a estes fluidos. Mas há um produto, eu vou citar dois dos principais produtos do fluido universal, a matéria elementar primitiva. Primeiro, muito conhecido de todos nós, o nosso corpo. O segundo, o nosso corpo espiritual. Vocês viram ali, ó, quando entra o perispírito, ele irradia. Vou voltar a imagem. Viram ou não? É uma simbologia para mostrar que o corpo espiritual, que Kardec chamou de perispírito, ele de fato possui essa propriedade da irradiação, assim como possui a propriedade também da absorção. E ele é formado pelos mesmos fluidos que estão nos ambientes. A origem está no fluido universal. Eles possuem a mesma origem. Isso então faz com que nós sejamos sensíveis aos ambientes por conta da natureza do nosso corpo espiritual, ou perispírito. E há um terceiro elemento que está presente em todos nós, é o espírito. Nós somos, aprendemos com a doutrina espírita, uma tríade: espírito, perispírito ou corpo espiritual e o corpo físico. Todos nós possuímos estes três elementos. O espírito, que segundo nos dizem os espíritos na obra básica da doutrina espírita, o livro dos espíritos, pode se assemelhar a uma chama, a uma centelha. O espírito, na sua essência, por não ser formado de matéria, ele não tem uma forma compreensível nesse momento para nós. E ele está sempre acompanhado do seu corpo espiritual. Então o espírito, quando se apresenta àqueles que possuem a mediunidade da vidência, ou mesmo quando ele é retratado nos filmes, nos relatos, aquilo que nós podemos perceber, os espíritos estão sempre com o seu corpo espiritual, formado desses elementos fluídicos, dessa matéria fluídica. O corpo espiritual é um corpo fluídico. São termos próprios da doutrina, mas que nós precisamos difundir. Nós vamos conhecendo aos poucos, porque tem a sua natureza. A ciência vai avançando de tal forma que em breve conhecerá a origem destes fluidos, entendendo que não se trata de algo maravilhoso ou sobrenatural. Está no campo da ciência e no tempo certo todos comprovarão aquilo que a doutrina espírita vem afirmando. É então espírito, perispírito e corpo que forma a nossa realidade. Transitamos no mundo sempre
tendo a capacidade de perceber ou de sermos impressionados, de atuarmos e sofrermos as influências dos ambientes fluídicos. Assim, quando nós chegamos num templo religioso como o Centro Espírita, ou outros templos religiosos de outras denominações religiosas, onde reine ali a solidariedade, o amor fraternal, a adoração em espírito e verdade, todos esses ambientes são ambientes salutares. Nós nos sentimos bem. Nós vamos a uma palestra espírita e, após a palestra, nos oferece a terapia do passe, que é justamente essa possibilidade de transmissão, de direcionamento destes fluidos espirituais de indivíduo para indivíduo. Mas há um plus, pois que é a participação dos benfeitores espirituais no processo. Então nós chamamos de médium passista, porque ele é o intermediário entre as energias que vêm dos espíritos para aquele que as vem buscar. Estas energias são também energias fluídicas que nos alcançam. É em a Gênese que nós vamos entendendo outras implicações do conhecimento acerca dos fluidos. Dizem os espíritos, está lá em a Gênese, sendo o perispírito, nosso corpo espiritual, de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila. O perispírito, o corpo espiritual, assimila os fluidos com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Não é por outra razão que, sobretudo os mais sensíveis, quando chegam em determinado ambiente onde reine a discórdia, a viciação, ambientes que nós vulgarmente e popularmente chamamos: esse ambiente está meio carregado, esse ambiente está pesado. O que é isso senão o impacto das nossas energias com os fluidos daquele ambiente, impactando como se uma esponja limpa fosse colocada sobre um balde de água suja. E então aquilo influencia, porque o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, todos nós temos, tem natureza idêntica à dos fluidos espirituais, à da psicosfera dos ambientes. Então, atuando, prossegue o codificador, atuando estes fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material, sobre o corpo, porque se acha ligado ao corpo em contato molecular. O perispírito sempre ligado ao corpo. Ele então capta essas energias e reage sobre o corpo, e a gente se sente mal. Ou se sente bem, porque se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Mas se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus, esses eflúvios são as emanações fluídicas, né? Podem ocasionar desordens físicas. Não é outra a causa de certas enfermidades. Então, a gente está num ambiente profissional, por exemplo, difícil. Eu tive a oportunidade, na minha vida profissional, de trabalhar com produção
gráfica, uma autora da vida, e nós tínhamos, Karina e eu, elaborávamos uma editoração eletrônica, né, editoração de materiais que eram levados à impressão em um jornal. Então, tinha um horário para se levar esse material que precisava ser impresso, e era sempre assim, vida de jornal, essas coisas de agência de propaganda, sempre aquela correria. Então você chegava à noite e visitava o editorial de um jornal do Estado do Paraná, o Jornal do Estado do Paraná, inclusive, chamado, esse era o nome, Estado do Paraná, porque era na mesma gráfica que se imprimia esse jornal que nós elaborávamos. Então, a redação do jornal, gente, o que era aquele ambiente? Onde os jornalistas, todos sentados aos seus computadores, a grande maioria deles fumava também, então além do ambiente, do fluídico espiritual, o físico já não era fácil de se aguentar, né? Dado aquele ambiente fechado, aquela fumaça, e você entrava, estava todo mundo trabalhando de noite, preocupado, o jornal tem que sair, tem horário para entregar, aquele estresse. E é claro que se você permanece ali naquele ambiente de forma permanente, isso te impacta. Então tudo aquilo que é permanente ou enérgico terá influência sobre o nosso corpo espiritual, perispírito, e nós transmitimos para o corpo. É algo da nossa natureza. Resumindo então, os fluidos espirituais são o veículo do pensamento. O pensamento atua sobre os fluidos espirituais. E os fluidos espirituais se modificam pela projeção do pensamento. Os fluidos espirituais se modificam pela projeção do pensamento. Se os pensamentos são bons, nós estaremos formando um ambiente fluídico bom, salutar. Se são negativos, o contrário ocorrerá. O perispírito recebe de modo direto a impressão dos seus pensamentos, porque é como se alguém que põe a mão na lama para atirar do outro, ele é o primeiro que se suja. Então, no momento em que eu penso negativamente sobre alguém, eu estou recebendo de forma direta a impressão dos meus próprios pensamentos. Assim como, se eu alimento de forma permanente um pensamento negativo, eu estou impactando o meu corpo espiritual, podendo alcançar o meu corpo físico com isso, se isso for permanente e enérgico. Então, pessoas que alimentam pensamentos de mágoa, de ódio, ressentimentos, de forma permanente e enérgica. Vamos retornar a esse slide anterior, o último parágrafo. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra a causa de certas enfermidades. A ciência avança a passos largos e hoje já existem teses de doutorado, médicos que defendem isso, e já há uma aceitação quase que generalizada de que aquilo que nós pensamos de forma enérgica, permanente, terá impacto na saúde do nosso corpo físico. A causa de muitas doenças está no fato da pessoa viver alimentando uma mágoa, a incapacidade de perdoar, porque o outro me traiu, porque o outro me feriu, e eu fico com aquela mágoa para mim, alimentando de forma permanente um sentimento que os ilustradores, até mesmo das histórias em quadrinho, representam muito bem. Quando representam um pensamento ruim, como é que eles fazem?
É sempre uma coisa cinzenta, assim, não é? Achureado, cinzento. É uma energia cinzenta que a gente mantém na intimidade do nosso corpo espiritual e que vai afetando o equilíbrio do nosso corpo físico. São os pensamentos influenciando a nossa vida. Não é por outra razão que Leon Denis, que foi contemporâneo de Kardec, numa das obras mais belas, profundas obras de filosofia desse autor clássico, ele diz assim: não há assunto mais importante do que o estudo do pensamento, seus poderes, sua ação. Não há assunto mais importante do que o estudo do pensamento, porque o pensamento pauta as nossas vidas, os nossos pensamentos pautam as nossas vidas. Ele prossegue: é a causa inicial da nossa elevação ou do nosso rebaixamento. Tudo está no pensamento. Prepara o pensamento todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas da arte, mas também todas as misérias e todas as vergonhas da humanidade. Tudo, de fato, quando a gente para pensar, sem querer ser redundante, tudo tem origem no pensamento. Então, o pensamento, diz Leon Denis, é criador. Pensamento cria mais do que a gente imagina, mais do que nós podemos supor. O pensamento cria a realidade em torno de nós. Diz ainda o mesmo autor: não atua somente ao redor de nós, influenciando os nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. O pensamento gera as nossas palavras, as nossas ações. Repetimos. Se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se pouco a pouco das qualidades do nosso pensamento. Se nós temos o hábito da leitura edificante, se nós somos aqueles que já aprendemos a importância das boas leituras, porque a leitura direciona o nosso pensamento, então nós temos obras belíssimas, como Minutos de Sabedoria, uma obra de bolso, mas que pode produzir tanto bem, porque é o momento em que a gente lê e faz uma reflexão, um pensamento positivo, benéfico, saudável. Mas tantas outras obras, Agenda Cristã, uma outra obrinha de bolso que a doutrina espírita nos oferta. Chico Xavier nos oferece, é o médium Chico que traz essa obra de André Luiz para as nossas reflexões, e tantas outras. Mas se nós temos o hábito da leitura edificante diariamente, porque eu não preciso ler uma obra, mas uma mensagenzinha, aquilo vai fazendo com que a nossa mente vá se impregnando-se, encharcando-se, pouco a pouco, das qualidades desse nosso pensamento. O mundo hoje é desafiador, porque à medida que a ciência avança, nós vamos nos encantando com os produtos que vão chegando até a nossa mão, e hoje todos nós carregamos, cadê o meu? Já está na mala, um aparelho celular, não é assim? E hoje, mal começa o dia, a gente acorda, já corre para o celular, liga para escutar o pim, as mensagens chegando, das dezenas e dezenas de grupos que nós fazemos parte.
E eu pergunto, será que são todas mensagens edificantes que vão nos impregnar de coisas boas? Ou nós trazemos muito cedo para a nossa mente coisas, às vezes sem valor, distrações do mundo, outras realmente negativas, pesadas, e a gente nem acorda e já está tudo encharcado? Meu Deus, a gente nem levantou, e nesse momento a oração vai ficando de lado. Aquilo que a gente aprendia com os nossos avós, os nossos pais, a importância da oração diária, matinal, ao anoitecer, vai sendo substituído por esses hábitos da modernidade que ocupam espaço com a nossa permissão, com o nosso consentimento. Então, é por isso, diz Leon Denis, que a prece improvisada, onde quer que estejamos, ardente, o impulso da alma para as potências infinitas, o impulso da nossa alma para Deus, tem tanta virtude, porque é a elevação do pensamento. A primeira das leis morais abordada na terceira parte é a lei da adoração. E ao definir o que é a lei da adoração, os Espíritos dizem, é a elevação do pensamento a Deus. Então, quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus, nós estamos em busca de uma outra sintonia. Nós estamos entrando em contato com uma fonte inesgotável de virtudes, de boas energias, que vêm, que emanam do Criador. Nós é que vamos, então, elevar. É curiosa a definição, né? Elevar o nosso pensamento. A gente ouve muito no meio espírita. Vamos elevar o padrão vibratório? Quando uma conversa sai do controle e toma assim o rumo de uma coisa que não fazemos mais, coisa parte do nosso passado, que é comentar a vida alheia. No máximo, nós trocamos impressões sobre a vida alheia, não é isso? A gente já não faz mais fofoca, porque a gente sabe que não é legal, né? Falar mal da vida alheia. Mas quando as coisas fogem do controle, alguém nos alerta. Vamos elevar o padrão vibratório? Isso, se vocês ouvirem isso nas casas espíritas, não se espantem, tá? Está querendo dizer, vamos mudar a faixa de vibração dos pensamentos? Vamos mudar? Porque se nós sintonizarmos com essa faixa, são portas que nós abrimos na nossa aparelhagem mental para receber, para sintonizar com outras forças que atuam na natureza, inclusive as próprias forças espirituais, os espíritos que já deixaram o corpo, mas que convivem conosco na realidade do mundo espiritual. Então, o próprio Leon Denis diz assim: se ao contrário, nosso pensamento é inspirado por maus desejos, pela paixão, pelo ciúme, pelo ódio, as imagens que cria sucedem-se, acumulam-se em nosso corpo fluídico. Por isso a importância da base anterior, né? Da base teórica. As imagens acumulam-se em nosso corpo fluídico e o entenebrecem. Dizem os benfeitores espirituais, tantos autores que nos entregam as suas obras, que os grandes médiuns conseguem perceber a nossa irradiação fluídica, a nossa aura, e percebem a sua coloração, e ao nos observarem, já sabem assim, né? Pela coloração
do que é que nós estamos irradiando. Já imaginou que coisa? Assim, diz Leon Denis, podemos à vontade fazer em nós luz ou sombra. Isso depende de nós. Sob o ponto de vista do corpo espiritual, somos o que pensamos. Não é por outra razão que dizem que depois da vida, na verdadeira vida, nós não conseguimos esconder. Porque aqui, a nossa própria realidade, aqui no mundo material, nós conseguimos, alguns mais, outros menos, ocultar os próprios pensamentos, disfarçá-los, enganar. Então a gente chega e diz assim: nossa, como você está linda hoje, né? E por dentro você está falando assim: meu Deus, querida, por dentro, né? Que bom te ver, como quem diz, né? Ai, lá vem ela de novo. Ela chega e fala: que bom te ver. Agora, no mundo espiritual não tem isso. Se você disser: oi querida, que bom te ver, aquela nuvem cinza já toma conta de você. Não sei se é assim, mas eu imagino, né? Mas existem pessoas que irradiam através do seu corpo espiritual coisas boas, não é verdade? Todos nós conhecemos uma pessoa que a gente diz: meu Deus, essa pessoa é especial, uma pessoa do bem, queria eu tomar um passe dela todos os dias, né? Porque é aquela pessoa que você, quando não está bem, você fala: eu vou lá. Geralmente são pessoas alegres, de bem com a vida, e que irradiam positividade, otimismo, coisas boas, e te abraçam. E quando te abraça, tem gente que já abraçou lá atrás, né? Quando te abraça, você já se sente bem. É a irradiação fluídica. Gente, recordam-se, os mais antigos vão se recordar que passou pela Terra uma alma que nós não temos condições de dimensionar, chamada Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Quem teve a oportunidade de estar com ele diz que era muito especial. Eu me recordo de uma cena, eu até fui até Uberaba tentar encontrar com ele, mas não conseguimos, né? Eu e a Karina demos com a porta na cara, mas falta de merecimento meu, certamente. Mas eu assisti uma cena na televisão em que havia uma atriz casada com Tarcísio Meira, Glória Menezes, que foi fazer uma entrevista com o Chico Xavier. E ela estava ali sentadinha à mesa quando ele chegou. A simples presença do Chico Xavier, que sentou-se ao lado de Glória Menezes, ela olhou para ele, ela tentou fazer uma pergunta e depois ela disse que ela sentiu uma irradiação. Ela sentiu alguma coisa, que ela não disse que era irradiação fluídica, lógico. Ela sentiu algo tão forte que ela começou a chorar, caiu em prantos. E ela dizia: gente, eu não consigo falar, Chorava pela simples presença, contato com Chico Xavier. Todos nós podemos irradiar, mas para isso é uma conquista da alma, é uma construção do pensamento. Nós precisamos, e não é por outra razão, que os benfeitores nos recomendam oração e vigilância. Aliás, foi Jesus que nos recomendou oração e vigilância. Orai e vigiai. Vigiai os pensamentos, para que eles não ocupem, ou melhor, para que, se forem negativos, não ocupem espaço
na tua aparelhagem mental. Somos o que pensamos. E essa realidade, ela não pode ser ocultada. Os mais sensíveis nos percebem. Se nós somos pessoas bem, se estamos bem como nós estamos, assim como quando nos entregamos ao sentimento de mágoa, de ciúmes ou de desejo de vingança, ressentimento, como falei, isso tudo pode ir crescendo, levando-nos à depressão. O outro passo, a ideação suicida. E o suicídio é um caminho perigoso de ser trilhado, mas que nós temos que trazer para as nossas vidas essa preocupação com a oração, com a vigilância constante, diária, religiosamente, todo dia. Oração, vigilância, leitura edificante. Não é tão difícil, gente. Não é tão difícil assim. É um hábito que nós temos que incutir nas nossas vidas, para o nosso próprio benefício. Nós nos sentiremos bem, e o mundo não poderá nos afetar. Me recordo de Mahatma Gandhi, a grande alma da Índia. E ele dizia que ele não dá direito ao outro, ele não dá direito do outro influenciar sobre o seu estado de espírito. Ele não dá direito ao outro tirá-lo do seu estado de paz. Ele está em paz com ele mesmo. Gandhi caminhava no mundo em paz consigo mesmo, e nada era capaz de afetá-lo. Parece a gente, né? Que sai em paz, dirigindo, alguém dá uma buzinada, a gente está atrás do carro, né? A gente passa recibo muito facilmente, perdemos a paz, basta o outro nos olhar torto. Então a gente está, né? Tem gente que nem conquistou o estado de paz, né? Encontra com uma pessoa e diz: bom dia. Diz: bom dia por quê? Meu Deus do céu, calma, né? Então, nós precisamos tomar as rédeas dos nossos próprios pensamentos, que vão pautar o nosso estado de espírito e as nossas vidas. Nós controlamos isso. E o outro não nos afetará quando nós conquistarmos essa condição de equilíbrio. Mas isso é conquista da disciplina. Emmanuel diz uma frase magistral: a espontaneidade, ou melhor, a disciplina antecede a espontaneidade. Preste atenção nisso. A disciplina antecede a espontaneidade. Para que algo seja espontâneo em mim, eu preciso criar uma disciplina. Então eu uso uma disciplina, um regime, até que eu adquira aquele hábito, um regime disciplinar, antes de que aquilo se enraize em mim e se torne algo natural. Então ninguém pense que vai amar como amava Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, o homem amor, indistintamente, sem julgar ninguém. Em um outro nível, o próprio Cristo. Se não iniciarmos os pequenos exercícios com disciplina, para que aquilo vá tomando parte, fazendo parte de nós. Vamos avançar então? O pensamento é criador, disse-nos Leon Denis. E nós trouxemos uma história para ilustrar essa ideia do pensamento criador.
é a chamada, a história, uma parábola védica, portanto, da antiga Índia, que diz assim, ela é muito simples. Uma vez um homem estava viajando e acidentalmente entrou no paraíso. No conceito indiano de paraíso, existe a árvore dos desejos. Na árvore dos desejos, você simplesmente senta debaixo dela, deseja qualquer coisa e imediatamente o seu desejo é realizado. Não há intervalo entre o desejo e sua realização. Entenderam? Gostaram da árvore dos desejos? Será? Você senta embaixo da árvore dos desejos e aquilo que você deseja, pensa, né? De alguma forma, pensa, se realiza instantaneamente. O homem estava cansado, pegou no sono sob a árvore dos desejos. Quando despertou, estava com muita fome. Então pensou, estou com tanta fome, como eu gostaria de poder conseguir alguma comida. E plim, né? Imediatamente apareceu uma comida, vindo do nada, simplesmente uma deliciosa comida flutuando no ar. Ele estava tão faminto que nem prestou atenção de onde viera a comida e comeu-a. Quando se está com fome, não se é filósofo, diz o autor da lei. Quando se está com fome, não se é filósofo. Começou a comer imediatamente, a comida era tão deliciosa. Depois que a fome desapareceu, ele olhou à volta e surgiu um novo pensamento. Mas se ao menos eu pudesse conseguir algo para beber. Surgiu uma bebida típica da região que ele adorava. Ele bebeu aquilo, mas que maravilha. Aí ele começou a dizer, nossa, que coisa estranha. Que coisa estranha isso acontecendo. O que é que está havendo? E olha como é a nossa mente, acostumada às coisas negativas. Ele disse assim, isso deve ser coisa dos demônios. E quando ele olhou ao redor dele, surgiram demônios. Né? E ele disse assim, eu sabia, e agora certamente eles vão me assassinar. Adivinha o que aconteceu? Me assassinar. Então é tudo muito simples. A árvore dos desejos. De alguma forma nós vivemos nessa árvore dos desejos. Eu encontrei uma mensagem nessa obra titulada Pão Nosso, que retrata um pouco disso. Ele, Emmanuel, é o autor, ele diz assim, transfere a observação para o teu campo da experiência diária. Transfere a tua observação das coisas do teu dia a dia. E não esqueças que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Então, é o retrato do teu mundo interior. Né? Aquilo que você acolhe na consciência, o material de reflexão, ou seja, os teus pensamentos, de alguma forma serão retratados na tua vida. É isso que ele está dizendo. Se perseveras na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se persevera. Se o que você sente, se você é uma pessoa irada, você sintoniza com a ira. Tudo que você vê é ira. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do teu caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confiará em teu esforço. Se você duvida, quem vai confiar em você? Se te habituaste às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo.
Então, o retrato do teu mundo íntimo, ele de alguma forma representa o teu mundo exterior, que é a tua vida. É duro isso, né? A doutrina espírita tem esta capacidade. Ela nos mostra as nossas responsabilidades. Geralmente, o Espiritismo nos ensina a olharmos para nós mesmos antes de buscarmos os responsáveis pela nossa felicidade ou infelicidade fora de nós. Porque isso não é positivo. Ele diz, acho que Deus tem alguma coisa contra mim. Aquele filósofo existencialista, né? Jean-Paul Sartre. O inferno são os outros. Colocava tudo na conta dos outros. O mundo é o patrão. Você perdeu o prêmio de novo, mas é o patrão. Reprovou outra vez, é o professor. Tudo são os outros. Você não conseguiu, pois é, mas é que os outros. E o Espiritismo nos mostra que nós precisamos tomar as rédeas das nossas próprias vidas. Porque está ao nosso alcance, nas nossas escolhas, a possibilidade de construirmos um mundo de paz em nós, ou de infelicidades e dificuldades, segundo as nossas escolhas. Então, respirarás, diz Emmanuel, na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprazes, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. Pessoa que se entrega à preguiça, ao repouso pleno e eterno, poderás adquiri-lo em todos os matizes. Se te fixares no trabalho, encontrará mil recursos diferentes de servir. Quanto mais você faz, mais você faz. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela, porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Então, essa frase é de Joana de Ângeles, faze afirmações mentais positivas, não negativas. Faze afirmações mentais positivas. Não assim, eu sou incapaz de fazer. Não, eu sou capaz, eu vou lá, eu vou fazer. A afirmação mental positiva cria movimento de energias, forças que nós desconhecemos. Sintonizamos com aqueles que vão nos auxiliar, os gênios que vão nos auxiliar. A gente encontra o caminho. Mas eu preciso querer. Eu preciso da força do querer. Então, diz agora Joana de Ângeles, nessa obra Ser Feliz Hoje: pensa na luz e banhar-te-ás de claridades. Cultiva a escuridão e a treva com os seus sequazes armarão ciladas contínuas para ti. Analisa os teus pensamentos serenamente. É o convite que nós fazemos hoje. Analisa os teus pensamentos. Quais têm sido, em torno de que nós temos pensado? Qual é o elemento central do conjunto dos nossos pensamentos? Porque isso é muito curioso, muito interessante. Há momentos da vida em que a gente diz assim: eu quero ter uma casa própria. Tudo gira em torno daquele desejo. Parece que forças se movimentam
E você vai buscando, encontra os caminhos, e as coisas se realizam. Qual é? Se tem um exemplo material, mas analisa então os teus pensamentos, sem autoacusações nem desculpismos, essas justificativas falsas que muito comprazem os remitentes no erro. É natural que enfrentes dificuldades para as mudanças das frequentes ondas mentais perturbadoras. É natural. Nós não estamos acostumados, a estas reflexões, essa análise da nossa intimidade, o autoconhecimento. Mas nós precisamos fazê-lo. Então, é natural que enfrentes dificuldades para as mudanças das frequentes ondas mentais. Nós gostaríamos de finalizar repetindo estas palavras de Joana de Ângeles e convidando a todos a essa reflexão em torno dos nossos próprios pensamentos, do impacto desses pensamentos no ambiente onde nós estamos, da psicosfera onde nós estamos, do que é que nós estamos criando em torno de nós mesmos, o impacto dos nossos próprios pensamentos no nosso corpo espiritual e o quanto isso pode representar de saúde para nós, ou até mesmo da falta da saúde. Que as nossas reflexões, então, possam ser sempre nesse sentido. Pensa na luz e banhar-te-ás de claridades. Faze, finaliza Joana de Ângeles, do teu pensamento uma fonte de energia edificante e viverás saudavelmente. Faze do teu pensamento uma fonte de energia edificante e viverás saudavelmente. É o nosso desejo para todos. Que Deus ilumine a cada um que hoje aqui esteve, a diretoria dessa casa, que nos honrou com esse convite, e que nós possamos nos rever em breve, não é mesmo? E que essa mensagem tão consoladora, que nos traz tanto conhecimento acerca da vida, que é a mensagem da doutrina espírita, possa ser buscada, mais conhecida, porque nós temos certeza dos impactos positivos que ela pode fazer para nós. As nossas reflexões em torno da vida, nós vamos ficando mais seguros, já não mais nos influenciará aquilo que os outros pensam de nós, mas sim aquilo que nós somos e aquilo que nós estamos fazendo com as nossas próprias vidas. A partir do momento que eu estou em paz comigo mesmo, que eu tenho construído em mim uma fé raciocinada, uma fé baseada na razão. Então, só o conhecimento faz isso. O estudo, a reflexão, também não é isso uma obra do acaso. Mas nós estamos vivendo um mundo que exige de cada um de nós hoje mais esse olhar para o aspecto da nossa própria espiritualização. Um mundo hoje que faz tantos convites para distrações, prazeres, coisas que estão relacionadas com a violência negativa, pessimismo. Nós vivemos hoje, do ponto de vista político,
um momento tão delicado, de tanto pessimismo, tanto descrédito nas instituições e nas nossas lideranças, que tudo isso, refletido de forma permanente e enérgica, não é? Permanente e enérgica, como nos disseram lá em A Gênese, os Espíritos, certamente nos fazem mal. Nós precisamos criar uma força dentro de nós que se contrapõe a tudo isso, vencendo esse mal aparentemente predominante do mundo, para encontrarmos uma fonte de energia edificante e vivermos saudavelmente. Fique então em muita paz, hoje e sempre. Muito obrigado.